Oi, gente, começando agora a aula 6 de Excel avançado. O tema que nós vamos tratar hoje vai ser data e hora. São funções que nós vamos aprender que manipulam datas e horas. O resultado dessas funções vão ser datas e horas em formatos especificados e em valores correspondentes. Algumas funções de data e hora que nós vamos trabalhar vai ser o agora, hoje, dia de trabalho total e hora. Aqui a gente tem a sintaxe, como que ela é escrito, lembrando sempre que todo início de sintaxe, para eu colocar a fórmula, a gente tem que preceder de igual. Então, o nosso primeiro exercício, nós vamos calcular quantas horas extras que o João fez. Essa tabela que nós vamos utilizar. Aqui nós temos o dia que João trabalhou, nós temos quantas horas foram trabalhadas, nós temos quantas horas ele deveria ter trabalhado, que é a jornada de trabalho dele, e aqui nós vamos calcular quantas horas extras que foram realizadas durante esse período. Qual período? O período do dia 1º, do dia 2, do dia 3. A gente vai calcular um por um. Lembrando sempre que quando a gente está tratando de hora, a gente deve formatar os campos como hora. Então, todos os campos a gente vai selecionar, vai vir em formato de número e vai deixar ele formatado como hora. Nesse caso, o que a gente precisa? Saber quantas horas que o João fez. Então, a gente pega igual o total de horas que ele trabalhou menos o total de jornada de trabalho, que é quanto tempo ele deveria ter trabalhado. Aqui eu tenho que ele deveria ter trabalhado 6 horas, ele trabalhou 6 horas e 30, então ele fez 30 minutos de hora extra. Eu faço isso com as demais e aqui eu vou saber quantas horas extras que ele fez por dia. Se eu quiser somar a quantidade de hora extra que ele tem na casa, na empresa, a gente coloca igual, soma, seleciono o intervalo onde eu estou somando e dou Enter. Aqui eu sei que nesse período de 8 dias, o João fez 10 horas e 33 minutos de hora extra. Vocês vão fazer essa atividade com calma, para vocês ir pegando como que eu vou calcular, lembrando sempre, a hora maior subtrai a hora menor. Nunca o contrário, porque senão dá erro. Se eu coloco a hora menor menos a hora maior, ele não lê meu número. Então, a gente vai sempre colocar o dado maior menos o dado menor. A atividade 2. Nós temos aqui agora uma situação de data. Do mesmo jeito, nós vamos formatar os dois campos, dia da formatura e o hoje, como data. Aí a gente tem a opção de data abreviada, que é esse formato, e nós temos a opção de data completa, que vai dar pra gente o dia que vai ser essa formatura. A nossa formatura, nós colocamos aqui que ela vai ser dia 13 de junho. Agora eu quero saber a data de hoje. Nós vamos usar a fórmula hoje, que é igual hoje, eu abro e fecho parêntese. Nesse caso, a gente não precisa passar nenhum intervalo, só abre e fecha parêntese que dá certo. Aqui ele retornou pra gente que hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2020. Lembrando que essa data que aparece hoje, ela está seguindo a configuração do seu computador. Se ele tá com a configuração errada, ele tá aparecendo outra data, vai dar algum erro. Agora, para a gente saber quantos dias que faltam, lembrando que esse campo faltam,
ele continua geral, eu não passo ele como data, que aqui eu só preciso saber a quantidade de dias que faltam. Então eu coloco a data maior menos a data menor. E eu sei que para nossa formatura tá faltando hoje 72 dias. Então a gente tem um cálculo de data pra gente saber quantos dias que faltam para nossa formatura. Esse foi o nosso exemplo 2. O exemplo 3, nós vamos ter um dia de trabalho total. Aí o nosso trabalhador Amanda, nós sabemos que o início do trabalho dele começou no dia 15/2. E ele vai terminar essa jornada de trabalho no dia 29/6. Nesse meio tempo, a gente tem 3 feriados. Para a gente calcular quantos dias que ele vai trabalhar nesse total, nós vamos utilizar a fórmula dia-trabalho total. A sintaxe dela fica como a data de início, que é quando o funcionário começou a trabalhar. Nós temos a data fim, que foi o último dia que ele vai trabalhar, e os feriados. Nessa sintaxe, nessa fórmula, a gente abate os dias trabalhados menos os dias que ele ficou de folga, no caso, os dias de feriado. Como que nós fazemos então? Colocamos igual dia trabalho total. Aí a primeira informação que solicitou foi a data inicial, quando ele começou a trabalhar. No nosso exemplo, nós temos que ele começou a trabalhar dia 15/2. A gente coloca a célula, o endereço da célula, não precisa digitar 15/2. A data final é quando ele vai parar de trabalhar, o fim do trabalho dele, no caso, dia 29/6. Ponto e vírgula, separando uma informação da outra. Por último, nós temos a data de quantos feriados que teve nesse meio tempo. A gente sabe que teve 3 feriados. Então, a gente vai selecionar esse intervalo de feriados. Uma dica importante. Quando a gente tem essa situação dos feriados, eles devem estar separados por cada data numa linha, porém na mesma coluna. Quando a gente coloca em colunas separadas, ele pode ser que dê algum erro, pode ser que ele calcule errado. Então, toda vez que a gente tiver lista de feriados, a gente vai colocar um em cada linha, igual que nós temos, um em cada linha, de 4 a 6, e em uma única coluna. No nosso exemplo, estão todos os feriados na coluna C. Então, a gente seleciona o intervalo, a minha fórmula ficou igual dia trabalho total, a data inicial, que foi o meu 15/2, a data final, que foi dia 29/6, e os meus feriados, que eu tive no intervalo de C4 até C6, que foram 3 feriados. Eu coloquei todas as informações, fecho meu parêntese, que foi aberto no início, dou Enter. Eu sei que durante esse período o funcionário vai trabalhar 93 dias. Se a gente colocasse, vou colocar aqui embaixo para vocês verem, se a gente colocasse apenas a data início menos a data fim, a gente tem ela como negativo, porque eu preciso da data maior menos a data menor. Quando eu coloco a data fim menos a data início, eu sei que faltaria 135 dias para dar esse período. Com o feriado, ele já faz uma conta que ele abate certinho quantos dias que tem nesse período. Aqui nós temos que o valor por dia que esse funcionário recebe, lembrando que os campos que tratam de dinheiro têm que estar formatados como moeda, ele recebe R$12 por dia. Calculando que ele trabalha 93 dias e recebe R$12 por dia,
nós sabemos que o final, o benefício dele vai ser de R$ 1.116. Então, esse foi o nosso terceiro exemplo, onde eu tenho a data de início, a data de fim e os feriados. Assim, eu sei quantos dias que o nosso funcionário trabalhou. Quando nós temos cálculo de data, informação de data, todos os campos devem estar formatados como data. Geralmente a gente vai usar o data abreviada, que vai aparecer só dia, mês e ano, não aparece dia da semana. E quando eu tenho informação em dinheiro, ele deve estar sempre formatado com o campo de moeda. Tem moeda e contábil, é a mesma coisa? Não, é parecido. Então, quando for dinheiro, a gente trata como moeda, não trata separado. Aí vamos para o nosso quarto exemplo. O nosso quarto exemplo, nós temos aqui o cartão de ponto de um funcionário. E como esse cartão de ponto, nós temos as informações da empresa que ele trabalha, o nome desse empregado, a data, os dias que ele trabalhou, a primeira entrada, que é quando ele chega, a primeira saída, que é quando ele sai para o almoço, a segunda entrada, que é quando ele retorna do almoço, e a segunda saída, que é quando ele vai embora para a casa dele. As horas normais dele são 20 horas que ele deve trabalhar. O que passar disso vai ser hora extra. Quando nós precisamos saber, nós temos a informação aqui que o dia 2/3, mas eu preciso saber qual dia da semana que deu. Então, nós vamos utilizar a fórmula dia da semana e a série onde a gente está buscando a informação. Igual aqui eu sei que dia 2/3 deu na segunda-feira. Se a gente vem no calendário, a gente consegue observar dia 2/3 na segunda-feira. Em alguns casos, pode ser que no computador de vocês, em vez de aparecer segunda-feira escrito em texto, aparece como número. Aí vocês vão vir em formato de número, mais formatos de número. Tá carregando. E onde está escrito tipo, vocês vão escrever DDDD, são 4 Ds. Aí vocês vão observar que aqui em exemplo, ele vai aparecer como texto. Aperta, clica em OK e continua. Agora eu preciso saber o dia 3. Clica em dia da semana, a série que você está procurando, né? Eu preciso saber do dia 2/3. E eu sei que ele deu na terça-feira. A gente vai fazer assim por diante até o dia 7. Agora, uma outra informação que foi solicitada é as horas que ele trabalhou. Vai ser a mesma situação de, quando eu estou tratando de hora, eu preciso que esses campos estejam formatados como hora, desde entrada, saída e as horas trabalhadas. Como que eu vou saber quantas horas que ele trabalhou? Eu coloco saída menos, coloco igual, abro o primeiro parêntese, faço a saída menos a entrada. Muita atenção para estar pegando da mesma linha a informação, senão dá erro. Fecho meu primeiro parêntese, que eu abri aqui no início, faço mais, abro parêntese, hora de saída, menos a segunda hora de entrada, fecho parêntese novamente. Aqui eu sei que nesse período de 7h10 até 18 horas, esse funcionário trabalha 9h50. Aí nós vamos fazer a mesma informação para os outros dias, do dia 3 ao dia 7. Nós colocamos, abre parêntese, a primeira saída
menos a primeira entrada, para a gente calcular as horas que foi trabalhadas nesse intervalo, mais, para eu somar o segundo intervalo, parêntese, a segunda saída, menos a segunda entrada, fecha parêntese, nesse intervalo ele trabalhou 8 horas e 50. A gente vai fazer isso para os outros. Aqui em hora trabalhada, nós vamos somar quantas horas que ele trabalhou do dia 5, do dia 2 ao dia 7. A gente coloca igual, soma, o intervalo de horas trabalhadas. Aqui eu coloquei todo o intervalo, porque vocês vão colocar essa informação de horas trabalhadas em todo esse intervalo até o dia 7. Somei, fecho o meu parêntese. Eu sei que ele trabalhou 44 horas. O que ele deveria trabalhar são 20 horas. Essa informação de 20, ela não foi calculada, ela foi inserida, ela foi informada. Então, eu tenho que de 44 horas, ele deveria trabalhar 20 horas. Eita. Deixa eu ver se deu algum erro. Então, aqui a gente tem que ele... Deixa eu formatar a hora, só um minutinho. Ele fez 24 horas extras. Por que a informação não tinha aparecido? Porque quando a gente coloca 24 horas, é igual a 0 horas, né? Então, para quando a gente tem, que aqui aparece, por exemplo, 37 horas, mais tempo de hora, a gente vem no campo, igual aqui o campo, vem em mais formatos de número e coloca hora e esse exemplo de 37. Aí ele pega um tamanho maior de horas que vai aparecer para vocês. Então, aqui a gente sabe que esse empregado trabalhou esses dias da semana, lembrando que a gente usou a fórmula dia da semana. Ele teve as batidas de ponto com as entradas e saídas. Aqui a gente tem quantas horas que ele trabalhou por dia. Ao final de tudo, a gente tem quantas horas que ele trabalhou semanalmente. As horas que ele deveria ter trabalhado eram apenas 20 horas. Então, as horas trabalhadas menos o tempo normal, ele fez 24 horas extras. Então, para essa aula, o que a gente viu? A gente calculou as horas extras que ele realiza. Lembrando que campos devem estar formatados todos como hora. As informações, quando eu preciso de uma informação dessa linha, eu tenho que lembrar de observar se as duas informações estão tratando do que eu preciso, igual que eu preciso do dia, a informação de horas do dia 1º. Então, eu tenho que estar sempre tratando as horas trabalhadas e as jornadas na mesma linha. Os campos, todos formatados como hora. E aqui, para eu pegar uma hora, para eu saber quantas horas que ele fez, eu peguei o tempo maior menos o tempo menor. Eu sei que ele fez 30 minutos de hora extra. O nosso segundo exemplo foi quantos dias que faltam para nossa formatura. As datas devem estar formatadas como data. A gente pode usar tanto data abreviada quanto data completa. Vai depender, se no exercício pedir data abreviada, a gente vai utilizar somente data abreviada. Então, tá observando como que o exercício está pedindo. Se um caso igual foi este, que não pediu, não informou que você pode utilizar só de determinada forma,
Então, vocês podem usar qual que vocês acham julgar melhor. Eu tenho a data da formatura, ela foi inserida. Eu digitei ela. Eu tenho a data de hoje, que nós utilizamos a fórmula hoje, igual hoje, abre e fecha parêntese. Aqui a gente não precisa passar nenhum intervalo. Eu tendo as duas datas, eu calculei quantos dias que faltam para nossa formatura, que foi o tempo maior menos o tempo menor, do mesmo jeito, igual em hora. Como este faltam 72 dias, não precisa estar em data, porque nós não temos 72/4, por exemplo. Então, ele está formatado em número geral, não precisa modificar o campo. Uma informação bacana também, eu tenho por exemplo, faltam dias para a formatura. Se a gente usa o concatenar, esse concate, nós vamos pegar o faltam, ponto e vírgula, tantos dias, ponto e vírgula, dias para formatura. Aqui eu peguei um texto, deixa eu colocar um espaço. Eu peguei um texto e informei para vocês que se eu posso juntar esses 3 textos através do concatenar, eu tenho uma frase. Esse foi nosso segundo exemplo. O nosso terceiro exemplo, nós temos o dia de trabalho total, que é essa fórmula, que nós estamos utilizando, com data de início, data de fim e feriados. Nós temos a data de início, data de fim e feriados. A gente calcula a data de início quando ele começou a trabalhar, a data de fim quando ele parou de trabalhar e nós abatemos o feriado, que é os dias que ele não trabalhou. Temos então que esse funcionário trabalhou 93 dias durante esse intervalo informado. Ele recebe por dia R$12. E aqui a gente calculou qual que é o benefício dele ao final dos dias trabalhados. Então, a gente coloca aqui o 93, o intervalo da célula, vezes os R$12, que foi o tanto que ele recebe por dia. Esses dois campos de valor por dia e benefício, como eu estou tratando de dinheiro, ele tem que estar formatado como moeda. Os campos de data início, data fim e os feriados, como eu estou tratando de data, a gente tem que tratar como data também. Se eu estou tentando passar a referência como data, mas eu não tenho informação de data, ele vai dar erro. O nosso quarto e último exemplo foi o cartão de ponto de um funcionário da empresa X. Eu tenho a data que ele trabalhou, os dias da semana, eu busquei essa informação através de dia da semana e o intervalo da célula que eu estou buscando a informação. Aí nós temos o dia da semana que foi trabalhado por esse funcionário. As entradas e saídas, como eu estou tratando de hora, elas devem estar formatadas como hora. E eu tenho as 2 entradas e 2 saídas para a gente calcular. Como que a gente calculou essa hora trabalhada? Abre um parêntese com a data, o horário de saída menos o horário de entrada, mais a segunda saída menos a segunda entrada. Os campos formatados como hora. Eu tive quantas horas que foram trabalhadas por dia. Lembrando, se a gente está tratando o dia 2, a gente tem que tomar cuidado para estar pegando a informação correta. Aí nós temos as horas trabalhadas, que é a soma de horas. As horas normais, elas foram inseridas. E nós temos as horas extras,
que é quanto tempo que ele fez a mais. Ele deveria ter trabalhado 20 horas, ele trabalhou 44, então ele trabalhou 24 horas a mais do que deveria. Então essa aula, ela é bem tranquila. Nos slides, no material que eu tô mandando pra vocês, ele tá bem explicativo também. Vocês vão conseguir observar bem. Essa foi nossa aula 6. Obrigada!